Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao Ironia Crônica. Por que eu sempre ergo as mãos assim, né? Estranho. Bem-vindos ao Ironia Crônica e bem-vindos à terceira parte dessa grande saga de universo para iniciantes centrado no universo do Edward Spohr, no Spohrverso, universo da Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden, a tetralogia angélica e tudo mais que envolve essas criaturas aqui. Se você está chegando diretamente nesse terceiro vídeo e não viu os dois primeiros, eu recomendo muito mesmo que você assista os dois primeiros. Na verdade, eu não só recomendo, como eu obrigo você a ir assistir, porque se você não vê os dois primeiros, você vai chegar aqui e você não vai entender nada, e você vai achar que eu tô falando coisa com coisa, mas tudo isso tem um contexto. Então, assiste os primeiros vídeos lá e depois você vem aqui, tá bom? Vou até esperar você abrir outra aba. Outra guia. Pronto? Beleza. O que eu falei lá nos primeiros dois vídeos é como existia todo o conceito da ordem do caos, da luz e das trevas, que eram Deus e a escuridão, e então eles lutaram entre si, e aí houve a criação dos arcanjos, e houve a criação do universo, e os anjos, e os seres humanos, e teve a alma humana, e os seres humanos começaram a fazer merda, e daí a gente chegou até aqui. Então, nossa, muita coisa. Então, nesse ponto da história, a gente está no ponto em que os seres humanos estão sendo guiados pelos anjos sentinelas, né? Principalmente pelo primeiro anjo, na sua tentativa de evoluir. Os seres humanos estão começando a entender o potencial da alma humana, eles começam a dividir-se em raças, e eles começam a lutar entre si, começam a fazer muita merda com o planeta, e os arcanjos começam a ficar com raiva, porque aquele é o mundo que eles acreditam ter sido dado a eles. Principalmente o Miguel e o Lúcifer têm aquele sentimento. Nós somos os herdeiros deste planeta, o que esses seres humanos estão fazendo aí? Eles não têm o direito de fazer isso aí. Então, os principais arcanjos começam a arquitetar planos de extermínio dos seres humanos. Na verdade, a gente não entende se inicialmente era uma forma de exterminar totalmente todos os seres humanos, ou se, como o Miguel disse mais tarde, seria uma forma de fazer com que os mais fortes sobrevivessem. Tem aí uma certa ambiguidade. Mas o que a gente tem certeza é que começam a existir cataclismos. Só que os seres humanos são uma raça persistente, eles são... Eles se agarram demais à existência. Inclusive, a alma humana começa a construir uma barreira, um tecido de realidade que impede os anjos de executarem ações diretamente no planeta. Então, em determinado ponto, o Miguel meio que perde a paciência, ou talvez isso seja um plano do Lúcifer, não sei, mas em determinado momento os arcanjos decidem que eles vão exterminar os seres humanos de vez. Que os seres humanos precisam começar do zero, que o planeta vai ficar melhor, que os seres humanos estão causando muito problema e que eles decidem começar tudo do zero. Então, vão exterminar tudo. Este grande extermínio vem através da Era do Gelo. Então o Miguel ele convoca os Istins responsáveis pela água e ele ordena que as calotas polares sejam expandidas. Então o planeta começa a esfriar dos dois polos e uma grande tempestade de neve e gelo toma conta do planeta todo e o planeta todo é resfriado. Nessa grande Era do Gelo, várias espécies morrem, ocorre a extinção de inúmeras espécies além do ser humano, então é uma grande era glacial, um período em que o ser humano foi quase varrido completamente, porém, de alguma forma, que nós não sabemos inicialmente na história, a gente descobre lá pelo, se eu não me engano, o segundo ou terceiro livro do Filhos do Éden, os seres humanos sobrevivem. Existe um anjo em específico que faz com que os seres humanos não morram completamente. Então 99% da raça humana morre, mas aquele 1% sobrevive. Miguel então está sendo vigiado pelos outros anjos, porque o pessoal está percebendo, olha, tem ali uma tribo de humanos que sobreviveu, bora deixar eles continuar, né, a vida deles, porque vai que agora dá certo, né? Então o Miguel decide deixar por um tempo ali. Não, vamos ver o que vai dar. Na verdade, a gente sabe que ele quis deixar para trazer um próximo cataclismo depois, mas ele decide deixar ali o pessoal viver. Estes novos seres humanos, eles se dividem em duas raças principais. Então, existia muitas raças de seres humanos, o homem de Neandertal, toda uma galera lá que eles são extintos na Era do Gelo, e essas duas raças sobreviventes, elas se dividem nos Atlantes e nos homens, né? Vamos dizer, a galera que tá aí até hoje.
nós. Os homens que dariam origem aos Atlantes, eles são homens que eles têm um conhecimento muito maior da capacidade da alma humana. Então eles inclusive conseguem praticar magia, eles conseguem fazer... Eles são muito mais inteligentes, muito mais habilidosos que os demais seres humanos. Já os homens comuns, eles são em muito maior número e eles têm uma capacidade de se adaptar a este novo ambiente muito diferente. E eles são também extremamente belicosos, eles lutam muito entre si e eles começam a fazer aldeias e se espalhar por principalmente a parte do Oriente Médio. Este novo mundo da Era Glacial a gente pode definir como a Era Mítica, porque os seres humanos eles começam a pegar raiva dos arcanjos, porque eles sabem que a Era do Gelo foi culpa deles. Então eles começam a adorar ancestrais deles que estão morrendo. Então existe, sei lá, um grande líder tribal que funda uma determinada cidade, que começa a se expandir e tudo mais. Quando ele morre, as pessoas daquele lugar começam a adorar esse cara depois da morte. Então o espírito dessa pessoa, em vez de ir para o purgatório ou para o céu ou qualquer lugar que seja, ele decide ficar ali no plano espiritual. Então tem plano material, ele decide ficar por ali e se tornar uma divindade. E aí os arcanos olham e falam assim: mas que porra, porque é uma grande afronta pra eles. Assim, o único Deus que merece ser adorado é o nosso Pai. Como assim vocês estão criando Deus? Como assim o ser humano, mesmo depois da morte, ele consegue poder suficiente para se agarrar à humanidade e ainda fazer coisas? Então eles acreditam aquilo como uma grande afronta, como uma grande ofensa, e eles decidem novamente causar um outro cataclismo. Então eles começam ali em terremotos e toda aquela coisa, mas o ser humano não morre, continua toda a raça humana como barriga. Então a raça humana não morre, a raça humana continua ali sobrevivendo e causando todas as tretas. Só que vocês devem estar se perguntando: onde é que está o primeiro anjo? Aquele cara que estava guiando a humanidade e tudo, porque agora a humanidade se separou em várias aldeias, onde é que esse cara tá? Bem, o primeiro anjo ficou extremamente emputecido com a Era Glacial, porque ele perde toda a família, toda a aldeia lá, principalmente por causa do Gabriel, que o Gabriel gera todo um problema lá. E o primeiro anjo, junto com os outros anjos sentinelas, eles somem. Eles começam a arquitetar um plano ali para proteger a Terra do avanço dessas legiões do céu. Então eles basicamente somem e deixam a humanidade ali vivendo a própria sorte. Miguel então vê que os sentinelas abandonaram seus postos, que eles não estão ali mais guiando a humanidade, e ele vê isso como uma oportunidade de interferir no destino da humanidade. Então ele manda Elohims específicos, são aquela casta de anjos que também orientavam os seres humanos e tal. Ele manda os Elohims para cada um ficar de olho num ponto onde tem grandes aglomerações de seres humanos e para guiar a humanidade num caminho ali razoável que ele consegue controlar. Um destes Elohims é um cara chamado Orion, e o Orion ele encontra os seres humanos que seriam os Atlantes e ele automaticamente se torna o rei deles. Ele fala assim: olha, eu sou um anjo, tá galera, eu tô aqui, extremamente importante. Ele é um dos primeiros que aparece no Batalha do Apocalipse. E ele é um cara que ele se liga automaticamente com a humanidade. Ele com aquele grupo de seres humanos que ele se envolve, que seriam os Atlantes, ele tem uma paixão tão grande que ele orienta muito mais os seres humanos a adquirirem o potencial máximo da alma deles. Então os seres humanos daquele lugar, eles migram para uma ilha onde eles vão fundar a cidade de Atlântida. Os Atlantes, eles são muito superiores aos outros homens, eles têm uma capacidade de magia, de usar a alma para modificar o ambiente ao redor, muito superior. Então, enquanto os outros homens precisam recorrer a fórmulas e coisas que vão descobrindo, estudando, os Atlantes eles têm isso da própria natureza deles, da própria alma deles. Então, eles não se consideram como uma raça de guerra, eles não se consideram como uma sociedade voltada para a guerra. Eles são muito mais estudiosos, filósofos. E o Orion, ele orienta estes seres humanos a adorar o
criador do universo. Então ele fala, olha galera, vocês não tem que ficar idolatrando os seus antepassados que morrem, eles vão para outro lugar, eles têm todo um rolê que acontece com eles lá. O único que precisa ser adorado é o criador deste universo. Então ele apresenta o conceito de Deus e dos arcanjos. Então os arcanjos olham aquilo ali e falam assim, é uma sociedade que tá ali, mas eles ainda têm, principalmente o Miguel e o Lúcifer, olha aquilo e fala, não tô gostando dessa galera, não gosto nada do ser humano não, e esse daí também é menos mal, mas ainda é mal. Lembra que eu falei de Adão e Eva, e teve o jardim, que o primeiro anjo tava ali orientando eles e tudo mais, e aí o Lúcifer foi lá e colocou umas ideias erradas na cabeça da menina. Na verdade ele mandou um amigo dele fazer, tem todo o rolê lá, da serpente, da fruta e tudo mais. Então, depois do Jardim do Éden, o Adão e Eva, eles começam a se multiplicar, né? Eles têm filhos, esses filhos têm filhos e tudo mais, e eles começam a unificar tribos. Então, o Adão e principalmente o seu filho Caim, eles começam a unificar tribos e transformar tudo numa grande cidade. O Caim, eventualmente, ele faz uma merda, né? Porque ele mata o irmão dele. E ele vai lá e ele edifica uma grande cidade. Depois ele conquista uma civilização. E ele forma uma grande cidade. Ele dá a essa cidade o nome do seu filho, Enoque. Enoque se torna uma cidade gigantesca, com uma grande metrópole, com pessoas de todos os lugares, rotas de comércio e tudo mais. E os seres humanos de Enoque, eles têm um pouquinho de inveja dos Atlantes, que eles têm a capacidade mágica. Na verdade, todo ser humano tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias com a sua alma. Só que os Atlantes têm isso de uma forma natural. E os enoquianos ficam com a raiva porque, caramba, a gente precisa fazer isso também. Então eles começam a desenvolver fórmulas e feitiços e coisas que podem fazer com que eles tenham o mesmo efeito dos Atlantes. Não é surpresa que, eventualmente, Enoque e Atlântida vão se tornar grandes potências e, eventualmente, entrar em guerra. Principalmente por causa da iniciativa de Enoque, que quer suplantar Atlântida em todos os quesitos. Surge uma guerra chamada as Guerras Mediterrâneas, que dura aí por um bom tempo e que começa a diminuir, em vez das duas nações, uma suplantar a outra, todo mundo perde. Não é que um ganhou e o outro perdeu, todo mundo perdeu. Novamente vendo toda essa guerra e que os seres humanos não conseguem combinar entre si, o Miguel olha aquilo e fala assim, aí gente, ó, outra oportunidade pra gente exterminar essa raça aí que tá fazendo merda no planeta, a gente consegue fazer coisa muito melhor, não é porque eles têm alma que dá pra deixar não. Então a gente tem que acabar com essa raça aí. Novamente os arcanjos se reúnem para decidir o que eles vão fazer, se eles vão exterminar novamente a humanidade, e cada um ali emite o seu voto. O Miguel, ele é favorável a, obviamente, destruir todo mundo, o Uziel acompanha ele no voto, e o Lúcifer fica naquela assim, quem que será que vai ganhar? Porque ele sempre ele vai pro lado vencedor, ele é extremamente estratégico. E o Rafael obviamente vota contra, porque o Rafael tá cansado dessa destruição toda, e ele inclusive fala pros irmãos dele, se vocês fizerem isso, se vocês arquitetarem uma nova destruição da humanidade, eu vou me ausentar, eu vou embora e vocês não vão me ver mais, e eu vou cuidar da minha vida em outro canto, e vocês não contam mais comigo pra nada. Até que eles decidem fazer uma coisa diferente. Não se sabe de quem foi a ideia, mas eventualmente alguém dos arcanjos sugeriu o seguinte: vamos mandar uma galera pra caçar algum ser humano que presta nesse planeta. Se a gente achar alguém que presta, ou na verdade uma quantidade razoável, a gente não mata ninguém. Se a gente achar uma quantidade pouca, a gente salva esses daí e mata todo mundo. É verificado, né? É mandado ali pra ver se tem alguém que presta, e a Atlântida é meio que ignorada. De propósito. Mesmo que a galera ali é do bem, é ignorado. Sabe-se lá por quê. No meio de toda a depravação humana e toda essa guerra, eles encontram um carinha que ele é promissor. E esse é o Noé. Então eles decidem que eles vão salvar o Noé, eles pedem pro Noé construir uma arca e tudo mais, aquela história que vocês já conhecem da Bíblia, e dilúvio.
O dilúvio, nessa história, ele é causado novamente pelos Ixins, mas dessa vez pelos Ixins do fogo. Eles mandam que os Ixins derretam as calotas, então a temperatura do planeta aumenta, as calotas derretem, a água sobe. Também tem toda uma galera dos Ixins da água que fazem chover, tudo. E, enfim, tudo é inundado. Só que no meio dessa inundação, eles também mandam cataclismas para destruir de uma vez as civilizações. Então tem um personagem muito interessante que é o Amael, que ele é o capitão dos Ixins do fogo, e que ele constrói, ele faz brotar uma fonte de lava dentro do coração da cidade de Enoch. Então é completamente dizimado, e também tem grandes terremotos que fazem uma onda gigante invadir a Atlântida e soterrar todo mundo. Isso foi uma grande traição para vários dos anjos que vivem ali, principalmente os Elohims, que eles viviam na Terra orientando os seres humanos. Então, quando a Atlântida é destruída, o Orion ele sofre um baque gigantesco e todo mundo que ele conhece morre. Também o corpo dele sofre consequências, ele passa a ter uma sequela, inclusive no corpo espiritual dele. E isso causa uma grande revolta naqueles Elohims que viviam ali. Então os Elohims, eles declaram independência. Como eles são os pedreiros do universo, que eu já falei várias vezes, eles constroem uma zona secreta, uma área de bolsões dimensionais onde eles podem se esconder. E eles vão viver lá e eles declaram independência. Eles falam assim pros arcanjos: olha, não conta mais com a gente pra nada, a gente não quer contato com vocês mais, vocês destruíram tudo que a gente construiu aqui. O Orion ainda, pela obrigação dele, porque ele foi enviado diretamente pelo Miguel lá, ele volta ainda para os Sete Céus, mas extremamente raivoso, se sentindo traído pelo que aconteceu, porque ele era o chefe de Atlântida e tudo aquilo que ele construiu, toda a missão dele de salvar a humanidade, tudo foi destruído. A Atlântida é completamente dizimada, não sobra mais nada. O mundo muda o mapa, né? Então existiam todo um continente, existiam várias civilizações antediluvianas que se fala, né? Culturas na Ásia e vários impérios, coisas assim. É um mundo completamente à parte, é um universo fantástico que ele explora um pouco disso no Filhos do Éden 3, né? O Paraíso Perdido. Mas é tudo destruído e só sobram algumas pessoas que sobrevivem ali em cavernas e a família do Noé, né, que a gente conhece a história. O dilúvio ele tem grandes consequências, principalmente na política dos Sete Céus. Então os anjos começam a perceber que a grande missão que os arcanjos tomaram para si é de dizimar os seres humanos mesmo, que eles não estão ali para deixar o mais forte sobreviver. Salvaram Noé ali para manter as aparências, mas na verdade eles querem dizimar mesmo, porque não tem sentido tanto cataclisma, tanta destruição, né? Os próprios seres humanos também começam a fortalecer mais a barreira, então a grande consciência coletiva das almas humanas cria barreiras cada vez mais fortes contra os Sete Céus. E os anjos começam a falar assim: será que o Miguel realmente quer o bem dessa raça dos seres humanos? O que será que está acontecendo? Então, com a destruição de Atlântida e Enoch e todas essas cidades, a humanidade começou a se agrupar em novas cidades depois de algum tempo. Tudo regressou à barbárie, né? Tudo ficou completamente destruído, mas os seres humanos começaram a se reerguer. A consciência humana se tornou mais forte, então o tecido da realidade ficou ainda mais forte e os humanos começaram novamente a se espalhar. E se agruparam, principalmente ali no Oriente Médio, em 3 cidades que eram as mais fortes ali por perto: Sodoma, Gomorra e Zoar. Isso havia se passado vários anos depois do dilúvio já, então os anjos estavam naquela questão assim: agora os seres humanos vão dar uma sossegada, vai ficar tudo melhor. Só que novamente o Miguel veio com aquela ideia de não, tem que exterminar porque eles vão acabar com tudo, e de novo veio toda essa campanha de extermínio dos humanos. Muito disso era meio que ideias implantadas pelo Lúcifer nas sombras, só que na frente dos outros anjos ele falava que ele queria proteger os humanos e tudo mais, e que o irmão dele era meio louco, mas ele secretamente ele também estava planejando esse tipo de coisa. Nesse grande clima de incerteza
incerteza, nessa grande tensão que tá existindo, surge um novo personagem que é o Ablon. O Ablon, ele teve uma missão antes do dilúvio. Ele foi responsável por capturar o primeiro anjo. O Miguel e o Lúcifer em pessoa mandaram o Ablon procurar o primeiro anjo, caçá-lo junto com uma outra colega dele. O Ablon, inclusive, é um querubim, que é um anjo guerreiro. Ele captura o primeiro anjo e ele leva ele pro purgatório, onde ele vai ser mantido pelo resto da existência. E o Ablon, ele conviveu entre os humanos, ele precisou andar entre as culturas humanas, ele conheceu Atlântida, ele conheceu Enoque, ele conheceu todas essas civilizações, e ele percebe que tudo aquilo foi varrido do mapa, foi destruído a troco de... Ele não sabe por quê que foi simplesmente destruído tudo aqui. O Ablon, ele tem uma grande liderança entre os outros querubins, porque eventualmente o Miguel ele começa a mandar anjos para destruírem os deuses que os seres humanos estão adorando, né? Lembra que eu falei dos ancestrais que eles estavam idolatrando e tudo mais? Olá, então eu preciso falar mais uma coisa para vocês antes da gente continuar esse vídeo. Acontece que nessa edição eu percebi que eu falei muito pouco sobre as guerras etéreas. E eu decidi deixar por isso mesmo. Isso porque eu pretendo, nos próximos vídeos, falar um pouco mais sobre as criaturas desse universo. Então eu quero falar mais sobre os anjos e os deuses antigos e as guerras etéreas e tudo mais. Então a gente vai pular essa parte das guerras etéreas e vai deixar para falar sobre elas quando a gente falar sobre as criaturas deste universo de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas o que vocês precisam saber é que antes mesmo do dilúvio existiam alguns tipos de divindades e pessoas que eram idolatradas e se transformaram em deuses cultuados por aquelas culturas daquela época, e então essas divindades entraram em guerra contra os arcanjos. Então aí teve toda uma guerra chamada de Guerras Etéreas, em que o Miguel, o Gabriel e toda essa galera lutou contra esses caras. Alguns dos principais nomes dessa guerra eram, por exemplo, o Wotan e Cronos, que acabaram se tornando Odin e o Cronos da mitologia grega, por exemplo. Porém, para se refugiar de toda essa luta e tudo mais, eles acabaram criando, ou melhor, os seres humanos acabaram criando uma segunda dimensão além do plano espiritual, chamado de plano etéreo. Só que isso é muito complexo para eu falar aqui agora e é melhor eu deixar para um outro vídeo. Então vocês se preparem e aguardem um próximo vídeo em que eu vou falar sobre essas camadas da realidade. Então, de volta ao vídeo. Os querubins são mandados para acabar com essas divindades. E o Ablon, ele é o que teve mais sucesso, porque além de fazer isso, ele também capturou o primeiro anjo. Então, ele possui vários apelidos. O Anjo Vingador, ou depois que ele captura o primeiro anjo, ele é chamado de o primeiro general. Ele tem essa grande façanha que é capturar uma das criaturas mais fortes da existência. O Ablon, ele vai confortar o seu amigo Orion, porque o Orion ajudou ele na missão contra o primeiro anjo. Ele vê assim, poxa, o meu amigo tá devastado com tudo isso, alguém precisa parar essa grande matança que tá acontecendo com os seres humanos. Então ele decide, junto com outros companheiros, 18 companheiros, ele decide causar uma revolta contra o Miguel. E aí... Bem, o Ablon sabe que mesmo eles, os 18 renegados, contra o Miguel, eles não conseguem derrotar, porque é algo muito superior, ele tem um nível muito superior de poder. O Ablon também sabe que ele não tem como contar com o Uziel, que é o patrono dos querubins, porque o Uziel sempre toma ao lado do Miguel em qualquer questão. O Gabriel também foi o cara que comandou os Ixins na devastação do planeta, não tem como ser contado com ele. O Rafael sumiu, porque ele prometeu que depois do dilúvio ele ia sumir. Então, só sobra o Lúcifer. O Ablon vai lá e ele conversa com o Lúcifer e fala assim, olha, você tem que ajudar a gente a parar o Miguel, porque ele tá devastando a humanidade não consegue sobreviver, e olha tudo, toda a missão que nos foi dada pelo Criador, e o que tá acontecendo? O Lúcifer vai lá e fala assim, não, é verdade, meu irmão tá perdendo a mão, então vamos fazer o seguinte, num dia tal, ele vai estar lá no palácio lá dos arcanjos, e vocês chegam lá e enfrentam ele, e eu vou enfrentar junto com vocês. O Ablon era muito conhecido pelos outros anjos, principalmente porque ele havia sido o principal guerreiro durante as Guerras Etéreas.
quando os anjos haviam lutado contra os deuses que eram adorados pelos seres humanos e tudo mais, os anjos haviam conseguido uma grande vitória, principalmente no Ocidente. No Oriente os anjos não conseguiram, é por isso que lá a religião que reconhece os anjos e tudo mais não tem muita força. Essa é a explicação que o Eduardo Spohr dá, que no Ocidente os anjos venceram a guerra contra os deuses etéreos, mas que lá no Oriente eles não conseguiram. E essa vitória no Ocidente foi graças ao Ablon. Ele venceu o principal deus pagão daquele lugar ali e havia se tornado um grande ícone, principalmente para os querubins, que é a casta dele, né? Que é a ordem a que ele pertence. Só que o Ablon, ele tinha um grande rival ali entre os querubins, um cara chamado Apollyon. O Apollyon, ele era um anjo destruidor, ele tinha muita fúria, muita raiva. Ele era mandado principalmente para fazer massacres. Então o Ablon era mandado para batalhas, que ele comandava batalhas contra criaturas que poderiam vencê-lo e tudo mais. Mas o Apollyon era mandado para lugares em que não haveria resistência, para massacrar mesmo, homens, mulheres, crianças, tudo mais. O Apollyon, ele não tinha nenhum pingo de piedade. E então surge uma notícia entre os anjos de que o Miguel decidiu que Sodoma e Gomorra deveriam ser destruídas e que ele ia mandar o Apollyon para fazer o serviço. O Ablon, então, que ficou todos esses anos esperando para ver se realmente ia ter um outro cataclismo, se realmente a humanidade ia ser ameaçada novamente, ele descobre que haverá esse plano e ele pede auxílio para o Lúcifer para ajudar ele a impedir isso de acontecer. Só que, é claro, que dá merda. Então, mais ou menos na época da destruição de Sodoma e Gomorra, algum tempo antes, o Ablon, junto com seus 18 amigos, ou ele estava entre os 18, eu não lembro certinho, mas a Irmandade dos Renegados, que é o que eles chamam, se reúne para atacar o Miguel juntamente com o Lúcifer. Então eles tinham o plano de chegar e o Lúcifer ia estar junto com o Miguel e que eles iam lutar contra ele e o Lúcifer ia ajudar e ia ficar tudo resolvido. Só que bem no momento da batalha, o Lúcifer trai eles e aciona o alçapão dimensional que havia justamente na sala do Miguel. Lembra que teve aquele... Eu falei alguns vídeos atrás sobre o Enuma, que era um monstro que invadiu o palácio do Miguel através de uma passagem dimensional. Aquilo foi criado um alçapão em cima daquela passagem para mandar qualquer pessoa que tivesse ela em cima para qualquer ponto do universo. Eles acionam esse alçapão e o Ablon, junto com todos os seus amigos, é banido do céu. Eles são confinados nos seus corpos, então eles não conseguem se livrar espiritualmente dos seus corpos e são mandados para a Terra para serem caçados pelo resto da eternidade. Como a revolta de Sodoma, a revolta do Ablon falha, Sodoma e Gomorra são destruídas pelo Apollyon. Ele simplesmente chega com seus anjos, mata todo mundo que está na cidade e ele aciona um poder dele chamado de devastação total, que faz chover fogo do céu, que é o que está lá na Bíblia, que vocês devem conhecer a história de Sodoma e Gomorra. É importante se notar que a Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da política que havia entre eles. Os líderes da cidade eram muito perversos em relação a estrangeiros, então eles matavam qualquer estrangeiro que havia ali. Isso foi motivo para que o Miguel ordenasse a destruição da cidade e que, enfim, a partir de agora haveria sempre alguma coisa para destruir os humanos. Só que com a expulsão do Ablon, os outros anjos ficaram, caramba, era um ícone, era alguém que eles amavam, que eles basicamente idolatravam. Então o Miguel decidiu dar uma parada com os cataclismos. Então tudo aquilo que havia passado, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, deu uma sossegada porque ele queria que baixasse a poeira, porque o Ablon não se tornasse um mártir. Só que isso foi um prato cheio. Pra quem? Pro Lúcifer. Isso porque ele, apesar de ter fingido uma ajuda ao Ablon, ninguém viu quando ele traiu o Ablon. Então ele usou a derrota do Ablon para fortalecer a sua própria revolta. Ele começa a argumentar a favor dos humanos, que ele quer salvar os humanos de toda essa destruição, e que o irmão dele tá maluco, e que o irmão dele precisa ser deposto e tudo mais. Então ele começa a seduzir vários anjos para o seu lado e causa uma guerra civil gigantesca que basicamente coloca todos os seus irmãos contra ele. Essa guerra civil, que se passa
poucos anos, não é muito tempo depois da revolta do Ablon, coloca 1/3 das legiões do céu contra os outros 2/3. Então o Miguel, o Gabriel e o Uziel lideram os 2/3 e o Lúcifer fica com 1/3 que está do lado dele. A batalha é muito sangrenta, muita gente morre, mas eventualmente o Lúcifer percebe que ele vai perder. Então ele recua com o seu exército, ele sai dos 7 céus e ele também não vai para a Terra, ele vai para a dimensão do Sheol, que era onde todos aqueles monstros, os deuses monstros lá do proto-universo haviam sido mandados. Lá ele meio que forja um acordo com o Miguel, de que as almas das pessoas totalmente condenadas, aqueles que estavam lá no purgatório, que não tinha salvação, iam ser mandados para lá. Então ele começa a perverter os humanos, ele começa a fazer com que os humanos façam coisas erradas, justamente para ele ter mais material para o exército dele, para a galera que vai morrendo, as almas das pessoas perversas vão pro lugar onde ele tá, e aí ele consegue um exército de almas humanas. Então é meio que uma situação de rivalidade, mas tem lá os seus acordos. O Sheol, portanto, aquele lugar onde tava aqueles monstros, é chamado de inferno, é o que nós conhecemos como inferno hoje em dia. Então tem lá os 7 céus, que tem no segundo céu tem a Guerrena, que é o purgatório, tem o Éden Celestial, que é o 3º céu, que é onde é o paraíso, que as pessoas boas vão, e existe o inferno, que é realmente o último lugar lá, o lugar mais terrível, onde ele faz a sua morada. É interessante notar também que todos os anjos, quando eles vão para o Sheol, que é uma dimensão paralela, completamente corrompida, a sua aparência muda. Então, por exemplo, o Orion, que era o rei de Atlântida, ele fica extremamente raivoso com o Miguel, porque havia destruído a Atlântida, e ele se alia ao Lúcifer. E quando ele perde, as asas dele ficam sem penas. O Lúcifer, quando ele vai para aquele reino do Sheol também, as asas dele se transformam em asas de morcego. O Apollyon, que é o anjo destruidor que destruiu Sodoma e Gomorra, também vai pro lado dele. Então, tudo é pervertido no Sheol, tudo é corrompido e é transformado em coisas horríveis. Quanto ao Ablon e os seus renegados, eles ficam confinados na Terra e eles passam a vagar pelo planeta pelos próximos milênios. Então a Batalha do Apocalipse se centra nesse personagem. O Ablon é o personagem principal. Ele é um anjo renegado que ele lutou para que os humanos não fossem mortos, e ele acabou sendo traído pelos dois lados, tanto pelo céu quanto pelo inferno, e ele tem que ficar aí na Terra tentando sobreviver aos caçadores dos dois lados. Bem, por enquanto, a nossa história vai terminar por aqui. Eu sei que já foram 3 vídeos, mas vocês perceberam como tudo isso é gigantesco. Então, nos próximos vídeos vocês vão ver que eu vou estar diferente, porque eu gravei tudo isso aqui num dia só e, nossa, vai dar um trabalho para fazer tudo isso. Eu planejava que tudo isso fosse em 3 vídeos, mas aparentemente vai ser algo muito maior. Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre tudo que o Ablon passa nesses anos todos, até chegar na Batalha do Apocalipse, as guerras que acontecem entre o céu e o inferno, uma nova guerra civil que vai estourar, porque a gente abordou 2 revoltas, a revolta de Sodoma, do Ablon, e a revolta do Lúcifer, mas existe uma terceira revolta que é o centro de toda essa história. E também a gente vai ver as ações de toda a humanidade nesse período. Então existe a magia que os seres humanos desenvolvem, existem os descendentes de Enoque, existem as civilizações que vão sendo construídas, a gente passa pela Torre de Babel, a gente passa pelo Egito, passa por muitos lugares, e infelizmente não vai dar tempo de falar tudo isso nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esse universo, vocês podem escrever aqui. Eu vou colocar esse vídeo nos grupos que eu conheço de A Batalha do Apocalipse, então dá uma joinha aí se você chegou através desses grupos. Eu agradeço muito pela audiência de vocês e eu espero que vocês estejam gostando tanto desses vídeos quanto da história, porque eu realmente amo esse universo do Eduardo Spohr e eu acho que é um dos universos mais ricos que eu conheço. Muito bem, já chega de rasgação de seda e muito obrigado por ter assistido até aqui, até mais e até o próximo vídeo. Tchau!